Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos falar um pouquinho sobre luz e os meios de propagação da luz, tá? Para quem não sabe, para quem ainda nunca viu isso, a luz ela é uma onda, tá bom? Então a luz é uma onda eletromagnética. Tá? É uma onda eletromagnética. Beleza. Para representar essa onda aí, eu vou mostrar aqui como que ela é formada. A luz ela é formada por um campo elétrico e um campo magnético. Então eu vou colocar aqui, ó, campo magnético e aqui um campo elétrico. Esse campo elétrico e esse campo magnético, eles são perpendiculares entre si. Tá bom? Então aqui está o campo magnético e agora aqui, ó, tá? O campo elétrico e o magnético perpendiculares. Como ela é uma onda eletromagnética, a luz não precisa de um meio material para se propagar. A luz ela pode se propagar tanto em meios materiais quanto em meios imateriais. Para quem não sabe, a velocidade da luz a gente representa por C, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá? Ou também 3 vezes 10 elevado a quinta quilômetros por segundo, é equivalente aí ao mesmo valor, tá? Beleza. Professor, e os meios de propagação da luz? Bom, para falar sobre os meios de propagação, é extremamente importante. Por quê? O primeiro meio é o meio que a gente chama de meio transparente. Um meio transparente é um meio onde a luz chega e consegue atravessar sem desvio na sua trajetória. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ambiente, ó, um material, tá? O raio de luz vai chegar aqui, vai chegar e vai atravessar. Beleza? O raio de luz atravessa sem desvio. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto aqui, vou colocar uma vela, que é uma fonte de luz, e aqui eu tenho um observador, aqui eu tenho um observador olhando, esse observador consegue ver as características da vela preservadas. Agora, por exemplo, se eu tiver um ambiente que é translúcido, o que é um ambiente translúcido? O ambiente translúcido é aquele onde a luz atravessa, a luz consegue atravessar, mas ela não mantém as características perfeitas do objeto. Eu consigo ver que tem um objeto lá dentro, você repara que a luz sofre algumas reflexões dentro do objeto. Ela consegue atravessar. Se eu colocar a vela aqui, por exemplo, o observador ele vai conseguir ver que tem alguma coisa lá do outro lado. Ele consegue ver, ele só não consegue ver o que é. Geralmente, não sei se vocês repararam, mas existe um tipo de tijolo que é o que o pessoal chama de tijolinho de vidro. É um tijolo onde a superfície desse tijolo é meio irregular. E, geralmente o pessoal usa para colocar em áreas de varanda, lugares que querem que a privacidade esteja sempre preservada, né? Quer que entre uma luz, por exemplo, o cara quer que aquele ambiente seja iluminado, só que ele não quer que tenha privacidade aí aberta. Ele quer que saibam que aquilo ali está entrando luz, mas que ninguém consiga ver do outro lado, não consiga identificar as características. Isso aí é um ambiente translúcido. E existe também o ambiente, vou colocar aqui mesmo, nesse lado, um ambiente opaco. O ambiente opaco é aquele em que a luz penetra nele, só que ela não consegue sair dele. Então repara comigo, ó, que a luz fica presa aqui dentro. Como a luz fica presa ali dentro, ela não tem como atravessar, o observador do outro lado do objeto
o observador ali, ele não consegue ver o que tem lá do outro lado. Tá bom? Então isso aqui é um ambiente opaco. Então eu tenho transparente, translúcido e opaco. Tudo bem? O translúcido é como se fosse um meio termo entre o opaco e o transparente. Bom, se eu falo sobre fontes de luz aí, quais são as fontes de luz? Eu posso falar sobre fonte de luz primária. O que seria uma fonte primária? Ó, fontes primárias. Fontes primárias de luz são fontes que emitem luz própria. Então, por exemplo, eu tenho aí como fonte primária o sol. Tudo bem? Uma vela acesa. Beleza? Eu tenho a lua. Perdão, a lua. Eu tenho as estrelas. A lua, próximo exemplo. Eu tenho as estrelas. Tá? Isso são fontes de luz primárias. As primárias, elas emitem luz própria. Agora, as secundárias, por exemplo, a lua, são aquelas que só são vistas porque recebem luz da primária. Então, fontes secundárias. As fontes secundárias, elas não emitem luz própria. Então, por exemplo, a lua, uma vela apagada. Como assim? Se eu apagar uma vela, você continua conseguindo ver ela. Só se tiver, por exemplo, se tiver outra fonte de luz no ambiente, você consegue ver a vela. Só que a vela agora não está emitindo luz, ela está recebendo luz de outro lugar e está refletindo essa luz. Então você está vendo ela por causa da reflexão da luz, não porque ela está emitindo luz. Então uma vela ela pode ser tanto uma fonte primária ou uma fonte secundária. Basta ela estar acesa ou apagada. Isso pode ser uma lâmpada também, a lâmpada da nossa casa. Às vezes de dia, com a própria luz do sol, você consegue ver a lâmpada da sua casa. Só que ela não está acesa. Quando você liga ela se torna uma fonte primária. Quando você apaga, ela é uma fonte secundária. Ela continua sendo vista, mas a luz que está vindo dela não é dela mesma. Tudo bem? Uma vela e, por exemplo, a lua. A lua, ela recebe a luz do sol e sofre uma coisa chamada reflexão difusa. Aquela reflexão fica indo pela superfície lunar e a gente consegue aí ver a lua aqui da Terra. Tudo bem? Legal? Então, pessoal, isso aí é a definição de luz e os meios de propagação e suas fontes aí primária e secundária. Legal? Um abração.